Foi decretado. O vice da Copa do Brasil significou o último lugar para o argentino. A diretoria do Flamengo demitiu Jorge Sampaoli nesta quarta-feira, dia 28 de setembro. A derrota do São Paulo pelo placar agregado de 2-1 que aconteceu no domingo do dia 24 foi o que fechou o caixão de Sampaoli no Flamengo, que já estava prestes a ser posto na cova. Mas a última coisa que o Flamengo tem neste momento é tempo. Então, um aporte foi oferecido por um outro grande, mas polêmico nome. Craque, vamos entender a novela das 7 que se iniciou entre Tite e o Flamengo. A campanha apática de Sampaoli pelo Flamengo foi formada por 39 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Honestamente, a tal campanha apática do clube seria considerado um bom desempenho em outros times. Mas, vamos focar no contexto dos números, e não somente em suas quantidades. Não houve apenas a derrota na final da Copa do Brasil. Houve a queda nas oitavas de final da Conmebol Libertadores pelas mãos do Olímpia, assim como o 5º lugar no Brasileirão, que tem oscilado preocupantemente. Afinal, ele conta com apenas 43 pontos, enquanto os dois últimos colocados do G6, Flamengo e Fluminense, possuem pouca diferença para o 7º colocado, com 40 pontos. Nos últimos anos, ele teve um aproveitamento de 60%, o que ironicamente foi menor do que o de Dorival Júnior, que foi de 66%. Após dias de sua demissão, Sampaoli deixou a seguinte carta em um post do Instagram: Nação. Nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar. Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol. Agradeço ao ex-funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses. Um abraço, Jorge Sampaoli. E foi esse o desfecho de Jorge Sampaoli no Flamengo. Mas o rubro-negro deixou o argentino com algo em mente. Esse algo possui nome, sobrenome, CPF e história no Brasil. Estamos falando de Adenor Leonardo Bacchi, o Tite, um ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira. O então sem clube admitiu em 24 de maio de 2022 que em 2023 não pretendia assumir um clube brasileiro. Mas parece que essa frase dada em uma entrevista ao Mesa Redonda da TV Gazeta talvez acabou sendo repensada. Na época, ele chegou a dizer que não trabalharia em nenhuma equipe brasileira por um compromisso de palavra com a sua esposa e família. Embora tenha dito que tenha muito carinho pelo Corinthians e outros clubes, ele assegurou que não voltaria, mas nenhuma possibilidade foi descartada. Atualmente, a vitória do Flamengo por 1-0 contra o Bahia permitiu que o clube respirasse na procura de um técnico novo. No momento, o treinador que mais avançou nas conversas foi Tite, que é o preferido da alta cúpula do clube. A diretoria flamenguista tem o desejo de que Tite inicie até a próxima data FIFA, no dia 9 de outubro, mas existem contrapontos a isto. Entre discussões sobre salário, definição da comissão técnica, bônus de premiação e outros fatores, Tite ainda reflete sobre a possibilidade de quebrar o que foi dito e iniciar os trabalhos como treinador ainda em 2023. No começo de tudo, a intenção do ex-treinador da seleção brasileira era dirigir uma equipe do zero, ou seja, apenas em 2024. Mas não existe a menor possibilidade do técnico aguardar mais 3 meses. Afinal, o futebol mundial já está na reta final da temporada de 2023. Então, podemos dizer que o maior impeditivo é a família de Tite, que talvez possua o voto de Minerva para determinar o que acontecerá. O fato é, embora a polêmica nasça e diga que Tite pode quebrar sua promessa, vale lembrar que na carreira do técnico, o ano sabático sempre foi respeitado, assim como a sua palavra. Em meados de 2022, nasceram rumores que o então diretor do Arsenal, Edu Gaspar, esteve negociando com Tite, mas pela ética e conduta, o treinador se pronunciou publicamente dizendo que era uma grande mentira e que seu comprometimento era com a seleção brasileira. Em 2013, em uma temporada em que não rendeu o esperado após ter conquistado o título do Mundial, Tite se retirou do mercado e ficou fora para se aprimorar, onde foi à Europa para estudar com grandes expoentes do futebol, como o próprio Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O fato é, Tite assumiu em podcast que se ele assumisse um clube em 2023, poderiam chamá-lo de mentiroso e sem palavra. E isto tem viralizado nas redes sociais. Ele tem resistido bem às sondagens de diversos times, como o próprio Corinthians, que desejam o treinador após seu desligamento do arco de técnico da seleção, que foi no começo do ano. A vinda de Tite é para o Flamengo confiar a ele um projeto de longo prazo, que é a reforma do seu grupo.
O principal ponto que o rubro-negro tem tentado tratar é o fato de que seus jogadores veteranos estão próximos do fim do contrato. Entre eles, podemos falar de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Filipe Luís, por exemplo. E essa questão dificilmente vem sendo tratada, afinal, a era Landim tem como o maior marco 8 técnicos, e apenas Jorge Jesus teve algum êxito. Há 4 temporadas que a instabilidade cerca o cargo de treinador flamenguista, pois desde Jorge Jesus e seus números avassaladores, nada seguiu esse modelo ideal. Na época, esse grande acerto foi de Paulo Pelaipe, o ex-diretor de futebol. Desde então, as escolhas técnicas foram inteiramente do comando de futebol, isto é, Marcos Braz e Bruno Spindel, que seguem com o aval do presidente Rodolfo Landim. Um exemplo é Landim, que, de acordo com rumores, sonhava com Sampaoli no clube. Mas provavelmente isto se tornou um pesadelo. Desde de Jorge Jesus tiveram Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, que foram 7 técnicos completamente divergentes em estilo. E aqueles com melhores desempenhos foram os brasileiros, especificamente aqueles que seguiram o projeto de Jorge Jesus, enquanto os estrangeiros apresentaram um desempenho abaixo. A grande questão é: Jorge Jesus foi marcado por uma blindagem do futebol do Flamengo a fatores externos que pudessem influenciar a rotina no ninho do urubu. E isto se somou ao seu estilo que esteve em perfeito equilíbrio com o elenco. A saída de Jorge Jesus foi vitoriosa, mas gerou este processo vicioso e aparentemente fadado à falha, em que aqueles que não seguirem seus passos estarão sempre destinados a falhar. Talvez, com a possível futura reformulação do elenco devido às rescisões e à vinda de um treinador experiente como Tite, isto mude. Ao menos é o que a diretoria espera. Mas, o estilo de Tite que se enquadra no equilíbrio de defesa e ataque, com maiores tendências à retranca e conservadorismo defensivos, pode conflitar com o histórico de posse de bola agressiva de Jorge Jesus, que também buscava a pressão e a intensidade após a perda da bola. Mas, mesmo que tenham isso em mente, nunca vão descartar o nono nome, Tite, do topo da lista, por extremo interesse e pela crise considerável que no momento está rodeando a gestão flamenguista. O objetivo é quebrar o ciclo vicioso de trabalhos curto, que normalmente é motivado pela escolha de técnicos que não se adaptam à movimentação e característica de jogo do elenco. Então, caberá a Tite se adaptar a algo que não segue a sua teoria e prática de futebol? Ou ele terá que aplicar o seu estilo AOS jogadores? E assim, o drama flamenguista pode começar novamente. Mas sem pensamentos negativos. Os 81% de aproveitamento de Jorge Jesus devem ser superados, seja por Tite ou por outro treinador. O eixo Rio de Janeiro-São Paulo tem tido altos e baixos, não somente crises futebolísticas, mas também financeiras. Especificamente, os paulistas têm enfrentado crises mais instáveis que os cariocas. E entre eles, 2 titãs estão inclusos, os rivais Corinthians e Palmeiras. O Timão e o Porco estão envolvidos até o pescoço com Big Techs e até o mercado farmacêutico, e da pior maneira que você pode imaginar. Entenda a crise nesse vídeo.